Bom, pessoal, nessa segunda parte do vídeo, aí a gente já trabalha com a ideia de uma nova república consolidada dentro do Brasil, mas que também enfrenta seus graves problemas que têm que ser combatidos ao longo do tempo. A primeira imagem que eu trago aqui, olhando, né, estruturando esse primeiro slide para a gente, é do lançamento do Plano Real, que é talvez o grande marco que a gente tenha nessa segunda fase da nova república, a partir do fim do governo Collor, começo do governo deste senhorzinho aí que tem, né, um topetinho, como ele é conhecido, que é o presidente Itamar Franco. Itamar Franco foi presidente do Brasil entre 1992 e 1994, porque ele era vice-presidente do Collor. Então ele vem do PMDB, né, partido ali que vai fazer várias vice-presidências ao longo do tempo, e com a renúncia do Collor ele herda este país para governar, um país com amplos problemas sociais e econômicos. Em 1992, uma das medidas do Itamar Franco foi propor um plebiscito do ponto de vista político, era um plebiscito para que a população pudesse fazer a sua manifestação sobre o sistema político brasileiro, se ele queria a manutenção ou a mudança em torno do sistema político brasileiro. Você podia votar até na monarquia aqui, tá? Mas houve ali uma ampla maioria votando pela manutenção da república presidencialista dentro do Brasil. O maior problema que o governo Itamar enfrentava era a crise econômica. A inflação atingiu patamares inimagináveis, né, passando aí os 1000% ao ano. A energia elétrica tinha um aumento de 50% em um único ano e o Brasil sofria uma grave recessão econômica. Em 1993, Itamar já estava no seu quarto ministro da Economia, sem conseguir apresentar nenhum plano viável efetivamente de modificação econômica, até o aparecimento que a gente tem do Plano Real. O Plano Real foi uma proposta econômica muito diferente das outras que nós tivemos, realizada em etapas, então ela não é uma proposta realizada de imediato, tá? E que tomava mais do que medidas de tentar controlar a inflação numa canetada rapidamente, medidas de mudança na estruturação da economia brasileira. Entre as propostas que estão ali no Plano Real, vem a proposta de desindexação da economia. Ao invés de você ficar fazendo reajustes nas contas, né, todos os meses conforme a inflação, prevê-se um reajuste anual, o que é fundamental para você garantir uma certa estabilidade de planejamento dentro da economia. Então, se necessário, o governo vai arcando ali com os gastos necessários, mas é preciso criar uma certa estabilidade para que os setores econômicos possam minimamente se organizar dentro do país. Além disso, o plano ele previa uma série de privatizações visando reduzir os gastos e, em alguns casos, melhorar os serviços prestados também, serviços que o Estado não conseguia garantir. É claro que essas privatizações são muito contestadas, muitas delas foram bastante mal feitas e envolvidas em escândalos de corrupção, mas dentro do plano elas se mostravam necessárias. Uma política de equilíbrio fiscal que visava diminuir o gasto do governo e fazer uma tarifa de aumento de impostos, algo que é sempre bastante impopular, mas era necessário porque sem a estabilidade econômica do governo não era possível passar uma estabilidade para a sociedade. Uma política de abertura econômica para evitar o desabastecimento, mas também para forçar uma melhoria na produção. Então, as alíquotas mais baixas para você importar eram alíquotas para você importar maquinário, por exemplo, para colocar dentro das indústrias e produzir no Brasil. O câmbio, num primeiro momento, ele foi mantido artificialmente num câmbio 1 para 1, né? Então, uma unidade real de valor e depois R$ 1 para $1. E foram feitas políticas econômicas restritivas. Aumentou-se muito a taxa de juros, aumentou o depósito compulsório de bancos. A nova moeda, ela é a última parte desse plano e ela não vai entrar em vigor no primeiro momento. No primeiro momento, o que foi criado foi uma medida de conversão chamada unidade real de valor, né?
Então, a URV era o que era utilizado. Você podia continuar usando ali o cruzado, a moeda que existia na época, ou você podia usar a URV. E a URV ela era reajustada, aí sim, diariamente, para ir mostrando as variações em torno do cruzado. Quando essas medidas já estavam um pouco mais consolidadas, né, essas medidas propostas pelo governo, eles congelam a URV e começam a troca pelo real. Então, naquele momento se decide que uma URV vai ser equivalente a R$1. O Plano Real é um plano importantíssimo porque ele trouxe uma estabilização de economia para o Brasil, fundamental para se planejar o que se pretendia fazer dentro do país. Então, ele acontece durante o governo Itamar Franco, coordenado pelo então ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, com uma grande equipe econômica, um plano que está fazendo 30 anos, porque ele entra em vigor em 1994, e ele é um marco fundamental, tal qual a Constituição de 88, para a economia brasileira, considerando as condições que nós temos. No entanto, se nós tínhamos ali uma redemocratização consolidada na Constituição, se esse começo de década de 90 traz uma estabilização econômica, isso não quer dizer que os nossos problemas estavam resolvidos, muito pelo contrário, né? Eles estavam longe de estarem resolvidos. E uma das questões que mais perdura desde a ditadura militar no Brasil até os dias de hoje, né, efetivamente, passa pela questão da violência policial. Aqui eu trago alguns casos famosos ali dos anos 90 que mostram essa violência que ocorreu dentro do país e que continua até hoje. Em 2 de outubro de 1992, a gente tem o caso famoso no presídio do Carandiru. Carandiru era um presídio gigantesco, né, construído para 3.250 prisioneiros em São Paulo, mas em 92 ele tinha 8.000 pessoas. E por mais que as pessoas possam, né, falar e se defendem a ideia de que as pessoas têm que ser presas mesmo e tal, hoje a gente tem uma discussão em torno disso, você pensar de um espaço que é criado para 3.250 pessoas e abriga 8.000, não há a menor possibilidade de se dizer que essas pessoas tinham uma vida digna ali dentro. Bom, é nessa condição que começa uma rebelião num dos pavilhões do complexo presidiário do Carandiru, e a polícia militar foi chamada para atuar, a polícia que estava sob controle do coronel Biratã Guimarães, que tinha participado da Rota. Rota era um grupo, teoricamente, de elite da Polícia Militar de São Paulo e que desde a ditadura, desde ali dos anos 70, 80, vinha sendo acusada de formar um esquadrão da morte que atuava nas periferias do estado de São Paulo. Você tem uma investigação jornalística muito bem feita pelo Caco Barcelos, chamado Rota 66, e que mostra como agia esse grupo de extermínio dentro da Polícia Militar. Pois é esse grupo que foi chamado para controlar, e ele vai invadir o pavilhão e assassinar 111 detentos, pelo menos esses são os números oficiais. Alguns prisioneiros que sobreviveram falam que esses mortos passaram de 250 pessoas. A repercussão internacional que isso gerou vai obrigar a instalação de uma investigação, e essa investigação vai concluir que os presos estavam desarmados, a maioria deles foi assassinado com tiro pelas costas, estando algemados e os tiros dados de cima para baixo, o que são sinais claros de execução. Tudo bem? 23 policiais foram condenados por envolvimento na morte de 12 pessoas no massacre, porque daí eu volto ao que a gente já colocou, a lei brasileira não permite que você faça uma ação coletiva, é preciso individualizar o assassino e o morto. O julgamento deveria ocorrer em 4 etapas, nenhuma outra etapa foi concluída. O coronel Biratã chegou a ser condenado em primeira instância a 632 anos de prisão, mas ele foi eleito deputado estadual em São Paulo, e aí o caso dele teve que ser levado a um órgão especial do Tribunal de Justiça, que acabou absolvendo o coronel Biratã.
O massacre do Carandiru ele foi retratado muito bem no álbum dos Racionais, o Diário de um Detento, que já foi a leitura obrigatória dentro dos vestibulares. Esse massacre também está na gênese da formação do PCC, do Primeiro Comando da Capital, que hoje é o maior grupo de crime organizado do Brasil e já estende aí as suas ações para toda a América Latina e até mesmo para fora da América. O PCC surge da necessidade desses grupos dentro dos complexos penitenciários de impedir outro massacre do tipo que ocorreu no Carandiru e também sabendo que diante da repercussão internacional outro massacre como esse não seria ocorrido, não ocorreria nos próximos dias. Então se aproveitou dessas situações para poder se organizar os grupos de crime dentro dos presídios do estado de São Paulo. Se você for para a internet, você vai encontrar diversas fotos, imagens dos mortos dentro do massacre do Carandiru. Ele também foi retratado num filme brasileiro bastante importante, chamado Carandiru, que nasce do livro escrito pelo médico Drauzio Varela, que atuou no presídio do Carandiru como médico entre os anos 80 e 90. Bom, é um dos resquícios aí que a gente tem de violência policial, mas ele decididamente não é o único. Como eu disse, a gente tem a atuação de grupos de extermínio no Brasil que já vinha sendo denunciada há bastante tempo. Em 1993, então a gente continua aqui no governo Itamar, a gente continua falando tudo mais ou menos na mesma época. 40 crianças e adolescentes que estavam dormindo na rua, nos arredores ali da Igreja da Candelária, nem todos eram moradores de rua, muitas dessas crianças dormiam ali porque trabalhavam na região e voltar para casa, que era muito longe, era inviável. E eles acabaram sendo atacados por homens que abriram fogo contra eles. 8 foram mortos, dezenas ficaram feridos no que fica conhecido como a Chacina da Candelária. As investigações vão levar um dos sobreviventes, o Wagner dos Santos, que chega a sofrer um segundo atentado em 12 de setembro de 94 na Estação Central do Brasil. Ele foi colocado no programa de proteção às vítimas e testemunhas do país e vai ajudar a identificar 7 participantes da chacina, entre os quais estavam 2 policiais militares. Entre os indiciados pela chacina da Candelária, 3 foram inocentados, 1 não foi julgado. 3 foram sentenciados, o ex-policial Marcos Vinícius Emanuel Borges, condenado a 309 anos de prisão, neste momento em liberdade. Nelson Oliveira dos Santos, condenado a 243 anos pela chacina, e 18 pelo segundo atentado a Wagner dos Santos, neste momento em liberdade condicional. E Marco Aurélio Dias de Alcântara, 204 anos de condenação, também ainda em liberdade. Tá? E por último, eu trago aqui um último caso que a gente tem, quase ao mesmo tempo ali da chacina da Candelária, acontece em 1993, na favela de Vigário Geral, uma segunda chacina, um massacre. Tá? Na noite ali de 29 de agosto de 93, a favela de Vigário Geral foi invadida por um grupo de extermínio de cerca de 36 homens encapuzados que arrombaram as casas e executaram 21 moradores. Era uma das maiores chacinas do Rio de Janeiro, mas infelizmente ela vem sendo ultrapassada aí com facilidade por outras chacinas perpetradas nos últimos anos. Segundo os relatos, esse crime ele foi motivado pela morte de 4 policiais militares no dia 28 de agosto na Praça Catolé da Rocha, no bairro ali de Vigário Geral. As mortes dos 4 policiais foram atribuídas a traficantes da região ali, mas como represária, os policiais, e aqui a gente já pode falar no começo da organização das milícias, que hoje são um grande problema dentro do Rio de Janeiro, organizaram a chacina na noite seguinte. Nenhum dos mortos de Vigário Geral tinha qualquer relação com o tráfico de drogas ou com o crime. 2 meses depois da chacina, parte dos policiais foi excluído ou licenciado da corporação, contudo só 6 deles foram levados a julgamento, dos quais só 1 continua preso. Tá? A gente tem fitas com gravações de confissões dos culpados, mas a justiça não aceitou essas provas.
O caso foi levado para a Organização dos Estados Americanos, que condena o Brasil por crime contra os direitos humanos, mas nenhuma das vítimas, nenhuma das famílias das vítimas chegou a ser reparada pelo Estado brasileiro. Eu trago 3 casos aqui da década de 90, mas esses casos se mantêm no Brasil e eles são claramente casos de resquícios do uso de uma violência estatal contra populações marginalizadas, contra populações pobres, contra aqueles que de alguma forma não representavam nenhum ganho para o Estado, e de uma força de segurança, de uma polícia que continua agindo diante da impunidade, da ditadura e da impunidade que muitas vezes se mantém dentro do Brasil, com brutalidade gigantesca, apesar das inúmeras denúncias que nós temos tido nos últimos anos. Bom, em 1994 acontecem as segundas eleições no Brasil e, com o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, que foi o ministro da Economia, né, que juntou a equipe econômica para fazer esse plano, acaba eleito inicialmente em 94 e reeleito de novo em 1995. Então ele é o primeiro presidente aí que vai ter essa reeleição, até porque foi criada durante o governo dele. Ele é considerado, então, o pai do Plano Real, foi eleito em primeiro turno nas 2 ocasiões. Tá? No seu primeiro mandato, o grande objetivo dele é continuar ali as políticas necessárias para que o Plano Real desse certo. Então, ele tinha que manter o controle econômico, sanear as contas públicas. Daí a ideia dele de manter os juros altos, e a balança econômica brasileira, a balança comercial, continuou desfavorável, porque a gente tinha um câmbio, esse câmbio 1 para 1 parece uma coisa linda, gente, mas ele, para você vender para fora, é bastante desfavorável. No entanto, no momento em que a nossa economia ela precisava ali se estabilizar, ele funcionou para trazer bastante maquinário para o Brasil. No entanto, fez a dívida externa brasileira também disparar nesse período. Houve uma estabilização econômica e algumas privatizações importantes. A FEPASA, que é a linha férrea do país que continuava existindo, a Light, empresa da iluminação do Rio de Janeiro, a Vale do Rio Doce, que foi privatizada e talvez seja a privatização em torno da que mais existem denúncias de corrupção, e a Telesp, também privatizada, empresa de telefonia, neste momento. A reeleição ela foi colocada como medida constitucional para ser votada em 1993, permitiria então que Fernando Henrique concorresse a mais um mandato. Houve uma denúncia de compra de votos para que a emenda passasse, no entanto, essa denúncia nunca foi investigada a sério pelo Brasil. No segundo mandato, Fernando Henrique assume no momento em que havia um medo muito grande de que o Plano Real começasse a dar errado, especialmente porque quando a gente olha para a América Latina nesse momento, a gente via graves problemas na Argentina, no México, Colômbia, Venezuela. Então, a crise econômica se avizinhava muito fortemente dentro da América Latina e, diante disso, o governo vai dar algumas respostas, entre elas a desvalorização do real. Então, aquela taxa 1 para 1, que era uma taxa artificial, ela deixa de existir e a gente solta para o câmbio flutuante no Brasil. Nos primeiros anos, ainda com uma taxa bastante baixa, né? 1 para 1,80, 1 para 2, não muito mais que isso. O segundo governo de Fernando Henrique é um governo que vai sofrer muito com a pressão do MST e a continuidade dos conflitos aí no campo que tinham começado lá atrás, né? Durante o governo dele, o MST começa a agir com mais força. O massacre de Eldorado dos Carajás era uma lembrança vívida aí na cabeça da população. Fernando Henrique vai colocar no seu segundo mandato como uma questão importante a universalização da educação básica no Brasil. A educação, que seria o nosso ensino fundamental 1 e 2, ela não atingia toda a população. E o governo vai colocar como uma das premissas conseguir que todas as crianças vão para a escola. No entanto, a qualidade dessa educação ainda é vista como um problema. Ele vai conseguir a universalização. O governo Fernando Henrique coloca 98% das crianças brasileiras frequentando pelo menos o 1º ao 4º ano,
mas, no entanto, ainda tem que enfrentar ali problemas graves em torno da qualidade do ensino. Também tem programas de saúde importantes, o programa de combate à AIDS, que não é apenas, né, em torno do coquetel para as pessoas que têm o vírus HIV para que elas não desenvolvam a doença, mas também as campanhas de combate para que a doença não continue se espalhando. Então, o governo Fernando Henrique vai colocar no ar uma série de propagandas informativas mesmo da população, essenciais. A campanha, o programa de genéricos criado pelo ministro da Saúde do governo Fernando Henrique, numa tentativa de baratear aí o preço dos remédios nas farmácias brasileiras. E a gente pode citar a continuação do programa de vacinação, Programa Nacional de Vacinação, que havia sido criado pela ditadura militar nos anos 70 e que vai sendo ampliado durante o governo Fernando Henrique. Tá? No entanto, com melhorias importantes, inclusive no campo social, desnutrição e fome continuaram sendo problemas que apareciam bastante dentro do governo Fernando Henrique. Em 2002, esses problemas não resolvidos da sociedade é que vão dar o tom da campanha política. Uma campanha política que vai consagrar como vitorioso pela primeira vez Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tinha concorrido em todas as eleições até ali, tá? Ele foi candidato em 89, ele foi candidato novamente em 94, ele foi candidato novamente em 98. Nessas 3 eleições, sendo derrotado, assumiu a derrota e voltou para a oposição. Em 2002, o Lula vai vencer o então candidato apontado para ser o continuador do Fernando Henrique, que era o Serra, e ele vence na esteira de um governo que traz uma esperança de mudança, né? O Lula fazia uma promessa de fim de estagnação econômica e de programas importantes de inclusão social, uma vez que a gente tinha uma economia que vinha estabilizada, que vinha crescendo, mas que não incluía a grande maioria da população, que continuava sofrendo com salário mínimo muito baixo e que não tinha condições dignas de vida. Em 2003, efetivamente, a economia voltou a crescer, por medidas do governo, mas também por um contexto internacional que ajuda o governo a colocar em prática essas medidas. O aumento do salário mínimo acima da inflação se tornou uma política constante do governo Lula, mas é um governo bastante conservador. Do ponto de vista moral, não se pode falar outra coisa. O governo Lula, primeiro e o segundo, né? Porque Lula é reeleito em 2005, vai cumprir um segundo mandato no Brasil. Ele também tem um governo ali que é bastante conservador. 2005 não, perdão, em 2006, Lula é reeleito. Em 2006 vai cumprir o seu mandato até 2010. Entre os programas sociais prometidos pelo governo, inicialmente nós tivemos em 2003 o Fome Zero, que trouxe poucos resultados efetivos, e depois a inclusão do Bolsa Família, que foi considerado o maior programa de repasse de verbas do mundo e o mais exitoso, porque o Bolsa Família, ele efetivamente ajudou a diminuir o número de pessoas extremamente pobres no Brasil, tá? O primeiro programa ali no gráfico que mostra essa passagem de 36 milhões de pessoas que eram consideradas pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza no Brasil, para 19 milhões, é simplesmente pela criação do Bolsa Família. Então, nós temos 17 milhões de pessoas que deixam a linha da pobreza pela criação deste programa. A partir da ampliação de algumas medidas, né, que vão aumentar um pouco a renda para aqueles que têm crianças entre 0 e 6 anos e depois crianças entre 7 e 15 anos, esse número vem caindo ainda mais. A gente chega ali ao começo do governo Dilma, né, fim do governo Lula em 2012, com 2,6 milhões de pessoas ainda abaixo da linha da pobreza, o que para mim ainda continua sendo um número bastante alto. Para além do programa do Bolsa Família, que é considerado um modelo para o mundo, tá, gente? Nós tivemos programas para ampliação
do acesso universitário no Brasil. E eles passam pelo ProUni, o programa que distribuía bolsas de estudos em universidades particulares através da nota do Enem, o FIES, programa que financiava universidades particulares, né? Então no ProUni você não paga nada, no FIES você não paga durante a faculdade, depois você vai pagando essas mensalidades aos poucos. Você tem a criação das cotas raciais, que é um programa importantíssimo, e o aumento das universidades públicas. O Lula foi responsável pela criação de vários novos campos universitários pelo Brasil inteiro, ampliando muito o acesso ao ensino universitário pela ampliação de vagas efetivamente. Em 2005, nós tivemos um grande escândalo dentro do governo Lula, conhecido como mensalão. Se nós compararmos os números do mensalão com números atuais de escândalos de corrupção, com rachadinha, orçamento secreto, coisas atuais que vocês devem ouvir falar, ele fica bem pequeno, tá, gente? Apesar desse ão aí no fim, ele seria algo como em torno de 1,16 avos do orçamento secreto. Ele é 16 vezes menor do que o orçamento secreto que existe hoje. Então, a gente tem ainda problemas para resolver. O que era o mensalão? Dinheiro de empresas aliadas que pagavam deputados para votarem a favor do governo, votarem em obras a favor do governo. Claro, essas empresas depois receberiam dinheiro ganhando os projetos dentro do governo. Houve uma investigação, houve uma punição, mas é sempre importante se perguntar quem foi punido dentro desses escândalos, né? Como essas punições se deram. Em 2008, o Lula está no governo quando a gente tem a crise econômica mundial, mas o Brasil manteve o seu crescimento, mantendo ali a posição de sexta maior economia do mundo, posição que ele veio perdendo de 2012 para frente e está retomando desde 2022. Sempre importante dizer que crescimento econômico não adianta nada se você não tiver distribuição dessa riqueza. A ditadura militar conseguiu fazer amplo crescimento econômico no Brasil, mas nunca conseguiu distribuir esse dinheiro. Bom, gente, aqui eu trago para vocês algumas coisas e eu vou parar no primeiro governo Lula até 2010, porque as discussões em torno do período que veio depois, elas são bem mais complicadas e elas dificilmente estarão presentes em qualquer prova de vestibular, que é o nosso foco aqui para vocês, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai olhar um pouco como a nova república vem sendo tratada aí nas segundas fases das universidades estaduais. Até o próximo vídeo!